Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus, mas às vezes ele está em silêncio para você, ele não fala com você, mas às vezes a resposta que ele quer te dar é essa, ele mesmo ficar em silêncio. Né? Então, para você que chegou nesse vídeo, para você, ele meio que te incomodou até você clicar aqui nesse vídeo. E não foi à toa, nada acontece por acaso, né? Então, fica nesse vídeo aqui que eu vou abrir sua mente, abrir sua visão sobre algo que pode ou não estar acontecendo na sua vida, tá? Aconteceu na minha, eu vou falar sobre uma situação própria, então fique nesse vídeo aqui, que eu tenho certeza que eu vou abrir sua mentalidade a partir desse vídeo. Então, às vezes Deus está falando com você, mas você simplesmente acaba ignorando, né? Porque a thumbnail já diz, não ignore outra vez. Então você acaba ignorando ele, você acaba ignorando, não querendo uma resposta dele, mas logo depois você quer uma resposta dele e não entende qual que é essa resposta, o que está acontecendo. Às vezes ele está ficando em silêncio para você e isso já é uma resposta, só que você ainda não conseguiu identificar isso. Bom, então você já percebeu que tem coisas que vêm dado tão errado na sua vida, coisas que, cara, não dá certo de jeito nenhum, você se pergunta, em meio ali ao caos, né, em meio ali, você no meio de tudo ao seu redor, você se pergunta, e agora? O que eu faço agora? Que tipo de decisão eu tomo? E você fica meio que indeciso sobre o que você vai fazer a partir dali, mas isso já é uma resposta de Deus. É a resposta dele falando com você, filho, pare de andar com quem eu já falei para você não andar. Filho, pare de fazer o que eu já pedi para você não fazer. Você já errou tantas vezes. E mesmo assim, eu sempre falo que o ser humano ele é teimoso, me incluindo, tá? O ser humano, cara, ele é teimoso. A gente às vezes já sabe o que não é para fazer aquilo e a gente acaba fazendo, né? Então, talvez essa é a resposta que ele quer te passar nesse vídeo. Talvez essa é o que ele tá falando em silêncio, o que ele tá ficando em silêncio por esse tempo todo. Talvez o que ele te incomodou até você clicar aqui, talvez, ou sim ou não, né? Talvez sim, talvez não. O que era para você escutar, você está escutando agora. A partir desse exato momento. E a partir desse exato momento, agora eu te pergunto, o que você vai fazer a partir daqui? Né? Então, eu mesmo era uma pessoa teimosa há anos atrás, cara. Meu futuro, cara, ele é brilhante. E Deus, ele já tinha me escolhido. E mesmo assim, eu abusava ali, né, do que não era pra fazer. Então, cara, eu andava com pessoas, literalmente, não querem nem saber de nada. Fazem coisas erradas. E eu errei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até que tudo na minha vida foi dando errado, né? Então é isso que eu quero te dizer. Você vai errando tanto que Deus ele começa a permitir, cara. Permitir que isso aqui, eu quero passar nesse vestibular, dá errado. Quero fazer isso, dê errado. Eu quero crescer nesse ponto, deu errado. Por quê? Porque por mais que você queira ao mesmo tempo coisa boa, você tá fazendo coisa ruim. Fazendo, andando. Então ele quer falar, filho, calma, eu quero te preparar primeiro. Antes do seu sucesso, eu quero te preparar. Não adianta hoje você achar que já era para você estar tendo sucesso. Se você não tem sucesso na sua vida ainda, é porque você não está preparado, cara. Deus, ele prepara a pessoa antes do sucesso. Antes do sucesso, ele quer deixar sua mentalidade forte. Porque quando você tem sucesso, mesmo hoje eu não sendo uma pessoa muito autoritária e tendo muito sucesso, eu já sei como funciona. Você tendo sucesso, cara, todo mundo começa a amar você. Você tendo sucesso, você tem um poder aquisitivo, você tendo isso ao seu favor, você pode fazer o que você quiser. Então ele fala, filho, eu vou te preparar antes de eu te dar esse poder aqui, que é o que você quer, eu vou te preparar antes. E é isso que eu tô passando. Ele tá me preparando, preparando minha mentalidade, preparando eu para viver o sucesso que eu quero. Mas antes ele vai te preparar também. Ele não vai jogar coisa na sua mão se a gente não prepara. Então, pare de andar com aquelas pessoas que ele já falou. Ninguém, ele já falou para você não andar. Pare de fazer as coisas que ele já pediu para você fazer. Né? Então, às vezes, ele usa uma pessoa para falar para você, seu pai, sua mãe. Ele tá usando pessoas para falar com você, para você parar de fazer isso, parar de andar com tal pessoa, parar de seguir coisas fúteis que não é para seguir. E mesmo assim você continua fazendo isso. Então, galera, às vezes ele tá me usando para falar isso para você, tá? Ele tá usando aqui meu personagem, minha fala para falar isso para você. Então, a partir de hoje, por favor, cara, comece a fazer o que tem que ser feito. Para de andar com essas pessoas, tá? E eu não vou falar que tipo de pessoa, porque você já sabe quem é. Eu não vou falar qual é o tipo de pessoa que você deve parar. Ó, para de andar com pessoas que fazem isso. Não. Você já sabe o que é para fazer, então faça. Tá me usando, pode ser que ele esteja me usando para falar isso para você. Então comece a fazer o que tem que ser feito. Comece a fazer, comece a parar de fazer o que não tem que ser feito. Comece a parar de andar com as pessoas. Comece a parar de fazer o que ele pediu para você não fazer. Você vai ver uma mudança de chave na sua vida. E nesse vídeo aqui eu não quero te oferecer nada, tá? Justamente, a única coisa que eu tenho para te falar é para você parar de fazer isso. E eu também tenho outra coisa. Caso você queira, tá? Você é uma pessoa que sente que tá andando com pessoas ali que não tem propósito.
né? Caso você queira ter um grupo no WhatsApp de 21 dias, um desafio de 21 dias, né? E tenho também, caso você queira aprender com o digital, me chama aqui no WhatsApp, tá? O gato tá passando aqui. Então, ali é um grupo de um desafio, por exemplo. A gente tá pegando um desafio de ler todos os dias. Um desafio também de também ler Salmo 91 todos os dias, tá? Então, se você quiser participar disso com a gente, só me falar que eu te adiciono no grupo ou me chama aqui também. Então, galera, é simplesmente isso, tá? Eu já dei ali meu caso, minha situação, né? Como eu falei com vocês ali, meu próprio caso, que eu também já passei por isso. Se é aquela pessoa teimosa, se é aquela pessoa na qual ele já pediu para não fazer, já pediu para não andar, e ali você mesmo faz as coisas. E tu não sabe o quanto isso está te afetando, tu não sabe o quanto isso está influenciando na sua vida, tá? Então, para de ser aquela pessoa que ele não quer que você seja e para de andar com as pessoas que ele não quer que você ande, que tu vai ver tudo na sua vida mudando. Bom, tem muitas pessoas que me perguntam, né? Eu já passei por um caso, que foi esse caso aí que eu contei pra vocês. Foi onde eu enchei maturidade na vida e foi onde eu parei de fazer o que eu tava fazendo, né? Então, quando eu parei de fazer o que eu tava fazendo, tem muitas pessoas que têm dúvida, Felipe, como então eu nunca fui uma pessoa quietinha, sempre fiz besteira também, como que eu paro? Como que eu começo a ter uma nova vida? Cara, eu diria, o primeiro passo é se afastar das pessoas que você vê que tá influenciando você pro mal. Mas aí tem um lado ruim. Como que eu faço isso do nada? Pô, eu acabei de ver esse vídeo, eu acabei de fazer isso e agora eu quero. Tô sentindo um chamado dentro de mim que eu quero parar de fazer isso. Aí como é que você faz isso? Cara, primeiro, conforme sua visão é diferente, tudo muda. Eles mesmos vão se afastar de você. E você deles. Então é sobre você ter propósito, ter objetivo e começar a fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Então no rolezinho que você sempre ia na sexta-feira, esse rolê sabe o que você faz? Vai na igreja, cara. Faz alguma coisa importante. Não tem nem precisa também fazer isso. Ou você faz o quê? Executa um plano que você queira executar, entendeu? Trilha um plano, traça um plano, tá? Então é sobre você fazer o que tem que ser feito e parar de fazer o que não deve ser feito, tá? Então, como eu falei com vocês, isso aqui pode ser um vídeo que é para você ver e a partir daqui sair daqui com a mentalidade totalmente diferente, cara. Então é sobre você ver o que tá te afastando e ver o que pode melhorar na sua vida e começar a aplicar e fazer isso também. Bom, galera, o que eu vou estar falando aqui com vocês? Vou estar falando agora com vocês sobre um caso, né, que me ocorreu quando eu ainda não tava querendo saber de nada, nem ouvi o que ele já tinha dito para mim. É sobre chamado, galera. Tem pessoas, não é todas, tá? Que tem chamado. O que é chamado? É quando você tá no lugar, você tá andando com essas pessoas e você escuta um chamado, cara. Não é escuta, você sente. Você tá naquele lugar, sabe que tá te fazendo mal e você tá lá, todas as pessoas estão lá, né? E você tá ali parada, pensando, o que eu tô fazendo aqui, cara? Esse é o momento exato do chamado. Você já não se sente confortável estando ali. Você já não se sente aquela pessoa de antes, que estava ali curtindo junto com as outras. Quando tá chegando perto do seu momento, você começa a sentir isso. Enquanto não estiver chegando perto desse momento aí, você ainda esquece, cara. Mas quando você já começa a estar naquele lugar, tá andando com aquelas pessoas, e vem aquele pensamento na cabeça, cara. Por que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Esse é o momento exato na onde, cara, você deve ir embora dali imediatamente. Por quê? Porque é o chamado que eu falo. Eu senti isso. E sabe qual é o pior? Que eu senti e continuava fazendo o que não era para fazer. Então você tem meu exemplo. Se você já tá sentindo isso, se não foi a primeira ou foi a segunda, sai daí, mas isso não é para você. Né? Eu mesmo sentindo aquilo durante 1, 2 meses, eu continuava indo e fazendo as coisas que não era para fazer. Aí onde foi minha vida foi só desabando. Aqui tem vários conteúdos meus que falam sobre minha história ali. Né? Falando um pouquinho mais sobre família, falando mais um pouquinho sobre casa individual. Né? Um ano atrás ali, pô, eu era taxado como uma das piores pessoas, né? Por conta que mesmo eu não sendo essa pessoa, eu era taxado pelas pessoas que eu andava, né? Então eu andava com as pessoas ruins, mesmo sendo pior, mesmo sendo ruim, eu era taxado como essa pessoa. Por quê? Porque eu estava perto delas. Então, muitas das vezes não é nem sobre você, cara. É sobre com quem tu tá andando, entendeu? Então, com quem tu tá andando influencia muito quem tu é, né? Então, às vezes, tu nem é aquela pessoa que a galera fala que tu é, né? Entendeu? Mas conforme tu tá andando com as pessoas ruins, tu se torna uma delas. Né? Então é o velho ditado. Vou ver com quem tu anda e eu direi quem tu és.